Muito bom dia. Sejam bem-vindos à cerimónia de lançamento do livro branco Análises Clínicas, Teste Diagnóstico in Vitro, um contributo essencial para a saúde e qualidade de vida. Em nome do Sr. Presidente da Apifarma, Dr. João Almeida Lopes, damos início à cerimónia de hoje. Para a sessão de abertura, toma a palavra o Vice-Presidente da Comissão Apifarma e Diagnósticos, Dr. Pedro Pereira. Bem-vindo. Muito bom dia. Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, Dr. Fernando Almeida, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Infarmed, Dr. António Faria Vaz, Excelentíssimo Sr. Diretor-Geral de Políticas Industriais da Medtech, Oliver Bizaza, Excelentíssimo Sr. Presidente da Apifarma, Dr. João Pedro Almeida Lopes, saúdo ainda as demais entidades de saúde aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me que comece por citar Mahatma Gandhi, para quem um diagnóstico correto constitui 3/4 do remédio. Ou ainda referir Daniel Innerarity, que em A Política, em Tempos de Indignação, dizia: a minha impressão é que não conseguimos acertar com a terapêutica porque nos enganamos no diagnóstico. Se um sólido diagnóstico é fundamental em diversas áreas, na saúde assume um papel ainda mais determinante. Uma terapêutica bem-sucedida é necessariamente precedida do melhor diagnóstico clínico. Ora, em geral, cerca de 70% do diagnóstico clínico é suportado pela informação do laboratório proveniente dos resultados dos testes de diagnóstico in vitro. A pandemia mostrou-nos que a saúde deve ser encarada como uma prioridade na agenda política. É por isso imprescindível criar uma União Europeia da Saúde coesa, onde os Estados-membros consigam responder de forma equilibrada a eventuais crises sanitárias. Só assim conseguiremos evitar que o novo vírus se transforme numa nova pandemia. Esta aposta sólida na saúde deve garantir também o abastecimento de produtos de saúde e melhorar a prevenção através dos diagnósticos. Não esqueçamos que os diagnósticos têm sido uma ferramenta decisiva para prevenir e controlar a Covid-19. Mas esta valorização dos diagnósticos implica também o contributo das empresas do setor. Sem este apoio, irá perder-se a oportunidade de apostar na autonomia estratégica e na competitividade. Este diálogo em torno do valor nos serviços de saúde a que temos assistido tem dado lugar à esperança de um futuro melhor. Mas isso não afasta a preocupação sobre a gestão dos serviços de saúde, já que os recursos são finitos para necessidades infinitas e teimosamente crescentes nesta área tão crítica que é a saúde. Em causa está não só o facto de a população estar cada vez mais envelhecida, mas também o aumento da esperança de vida e o consequente aumento da prevalência das doenças crónicas. Temos ainda, e cada vez mais, uma população mais exigente, avanços na ciência, na inovação e uma alteração do paradigma na análise da informação disponível. Estas novas realidades implicam necessariamente uma adaptação dos sistemas estabelecidos para melhorar a eficiência na gestão e os custos associados. Só assim poderemos atingir a tão aclamada e desejada sustentabilidade na saúde. As políticas de saúde estão focadas em alcançar o melhor resultado para o doente e basta para isso recordar o que são os cuidados de saúde baseados no valor. Muitas vezes, nas inúmeras palestras e iniciativas onde se discutem os valores que devem contribuir para uma melhor saúde das populações, a importância do laboratório clínico tem sido pouco valorizada, se não mesmo ignorada. Esta minimização não deixa de ser surpreendente, dada a contribuição do laboratório, que é responsável pelos valores fundamentais de dados que permitem um diagnóstico atempado e eficiente. Esta minimização traduz ainda um problema mais alargado, uma cadeia de valor, de certo modo fragmentada, que não utiliza todas as fontes de informação disponíveis na tomada de decisões. Assim, uma posição que marginaliza o valor do laboratório clínico conduzirá necessariamente a uma abordagem menos sustentável dos nossos sistemas de saúde. A prática clínica atual
é indissociável do recurso à informação do diagnóstico in vitro e é um instrumento imprescindível e determinante, quer na predisposição genética, no rastreio, no diagnóstico, no prognóstico, na estratificação de risco, sem esquecer a monitorização do tratamento. Ainda que a sua importância seja crescente em qualquer uma destas áreas, o seu verdadeiro reconhecimento por parte de todos os stakeholders está muito aquém da sua efetiva e real contribuição para a saúde e qualidade de vida no seu quádruplo benefício. Como primeiro benefício, o benefício clínico, ao dotar os médicos de informação de suporte à decisão e onde cerca de 70% das decisões clínicas são influenciadas pelos resultados das análises. Como segundo benefício financeiro, já que os produtos para o diagnóstico in vitro representam apenas 1,3% dos custos totais da saúde em Portugal. Em terceiro lugar, um benefício económico, ao permitir poupanças resultantes de melhores decisões por parte dos prestadores de cuidados de saúde. E em quarto, o benefício da qualidade de vida dos doentes, ao permitir comparar os resultados de diferentes terapêuticas e informar na vigilância da saúde e da doença. O papel dos decisores é muito importante e não pode ficar reduzido a uma visão economicista. Os testes diagnósticos têm, na prevenção, um valor pouco explorado. Estes não se refletem num custo, mas sim num investimento, com garantia de retornos, especialmente quando sabemos que a saúde representa uma enorme preocupação, nomeadamente a sua sustentabilidade. Para isso, é necessário um compromisso político de longo prazo, ultrapassando as pressões economicistas do curto prazo. Acreditamos que é possível um claro reconhecimento entre as partes interessadas, nomeadamente poder político, profissionais de saúde, indústria e doentes, de que o laboratório clínico pode e deve fazer parte das soluções que viabilizem o nosso sistema de saúde no curto, médio e longo prazo, como elemento essencial de um sistema melhorado. E se dúvidas existiam sobre o valor que os testes de diagnóstico e o laboratório clínico aportam aos sistemas de saúde, a pandemia de Covid-19 veio demonstrar que sem eles teria sido muito mais difícil, para não dizer impossível, a gestão da situação pandémica, com consequências muito mais nefastas para a população. Houve um investimento na testagem e foi, sem dúvida, esse o elemento determinante para travar a progressão da doença. O valor do diagnóstico in vitro só fez parte de uma discussão construtiva na pandemia de Covid-19. No entanto, o investimento na informação do diagnóstico in vitro pode ser uma das chaves de desenvolvimento para cuidados de saúde eficientes e para a promoção de uma saúde acessível, vigiada, de qualidade, com benefícios futuros de sustentabilidade, equidade social e geracional. Afinal, todos nós vamos viver no futuro. Pretendemos, assim, com este livro, dar um pequeno contributo para avaliar a realidade e as possibilidades futuras do laboratório clínico e dos testes de diagnóstico in vitro, num contexto de constante evolução dos serviços de saúde, tornando-os mais eficientes, mais ágeis e mais próximos dos doentes. Não podia terminar sem deixar aqui um agradecimento a todos os que colaboraram na elaboração deste livro, que, sem qualquer pretenciosismo, pretende promover um consenso sobre as principais características e tendências das análises clínicas, demonstrando o seu contributo para a saúde, bem-estar e qualidade de vida da população. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Pedro. Para apresentar o livro branco, chama a diretora da Antares Consulting, Dra. Paula Rodrigues. Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de podermos participar neste ato de lançamento do livro branco. E obrigada também à Apifarma, que no início de 2019 nos convidou
para, em conjunto, enfrentarmos ou abordarmos este desafio de prepararmos um livro branco que, de facto, permitisse evidenciar o contributo da informação proporcionada pelos testes de diagnóstico in vitro na saúde e na sociedade. E, de facto, porquê e porquê também esta necessidade? Realmente, estamos perante uma tecnologia que tem um valor ou um contributo imenso, uma tecnologia complexa, acessível do ponto de vista funcional e até do ponto de vista, ou que permite informação muito acessível do ponto de vista funcional e até do ponto de vista económico, com uma informação vital para a melhoria da qualidade de vida e que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. E, de facto, estamos aqui perante um desafio que quisemos trabalhar em conjunto e abordar e contribuir realmente para evidenciar esse valor. Neste contexto, qual é que é, de facto, ou qual é que foram as grandes linhas mestras em termos de objetivos deste livro? Por um lado, realmente evidenciar este impacto do diagnóstico in vitro ao nível não só do sistema de saúde, naturalmente essencial, mas também social e económico em tudo aquilo que esta temática envolve. Por outro lado, poder contribuir para realmente a difusão e a comunicação do valor dos testes de diagnóstico in vitro. Transmitir a dimensão e a relevância do setor, portanto, em termos até daquilo que são as principais alavancas, mas, por outro lado, condicionalismos, preocupações, de alguma forma também a enquadrar nesta discussão. E, por outro lado, refletir sobre e contribuir também com propostas de melhoria contributivas para, de facto, evidenciar e para este reconhecimento do diagnóstico in vitro. No entanto, temos que fazer aqui também uma nota. De facto, houve aqui uma preocupação que este livro branco, tendo em conta também o seu objetivo, não é um documento científico, nem pretendia ser, constitui um documento base de trabalho, de reflexão de um conjunto de stakeholders que nele participaram e que pretende ter uma linguagem clara, ser acessível a todos os seus destinatários. E, como tal, também se considerou introduzir até aqui um complemento àquilo que inicialmente foi o nome do livro, Os Testes de Diagnóstico in Vitro, complementando com análises clínicas, talvez até de uma forma um pouco simplificada e redutora. No entanto, precisamente ao longo do desenvolvimento deste trabalho, chegou-se à conclusão que este termo do diagnóstico in vitro não era assimilado de forma generalizada. E, portanto, daí este complemento em termos de análises clínicas que se achou por bem integrar, no sentido, de facto, de cumprir este objetivo de chegar com uma linguagem simples e clara a todos, a população, não só aos profissionais de saúde. Como é que foi o processo e os seus participantes? Este trabalho foi desenvolvido em cerca de 6 meses, ao longo de 2019. Assentou numa pesquisa e tratamento de informação do setor, quer a nível nacional, quer a nível internacional, mas também foi bastante participado com um conjunto alargado de stakeholders, onde tivemos a oportunidade de refletir com cerca de 30 pessoas diretamente envolvidas neste setor e neste processo. Integrando-se aqui hospitais, em tudo o que tem a ver com as análises, com a patologia clínica, a anatomia patológica, a hematologia, responsáveis das diferentes áreas, institutos de investigação, entidades reguladoras, a própria indústria do diagnóstico in vitro, os laboratórios de análises clínicas, associações profissionais e científicas, e também quisemos trazer aqui a visão do doente. Portanto, participaram, foram ouvidos e trabalhámos em conjunto com algumas associações de doentes, também no sentido de perceber aquilo que é o seu reconhecimento, a importância dos testes de diagnóstico. Em termos de abrangência, aquilo que também foi desde sempre um princípio subjacente à elaboração deste livro branco foi, de facto, que ele fosse naturalmente agregador e abrangente.
e, com isto, procurou-se realmente integrar ou contemplar as 5 grandes componentes principais, portanto, da patologia clínica, as análises clínicas laboratoriais, simplificadamente chamadas, a imunoterapia e a anatomia patológica, mas também integrar aqui diferentes formas, no fundo, de realização, contemplando o point of care e o self-testing, aliás, como dois elementos que cada vez mais vão tendo representação e importância neste processo. Nesta perspectiva abrangente, e qualquer que seja a forma ou a forma de realização ou a área de intervenção, de facto nós estamos perante uma informação cada vez mais, ou produzida de uma forma cada vez mais rápida, precisa, exata, e que acompanha toda a cadeia de valor da saúde, digamos assim, e também todas as etapas do ciclo de vida da população. No livro procuramos abranger todo este processo, portanto, desde a predição e numa fase em que muitas vezes não existem sintomas, portanto, a sintomática, passando pela prevenção, nomeadamente em termos de rastreios gerais ou rastreios para determinadas patologias dirigidos, a nível do diagnóstico, portanto, na detecção ou exclusão para diagnósticos mais rápidos e mais fiáveis, a componente do prognóstico, em termos daquilo que é a fiabilidade da informação para poder atuar mais rapidamente na progressão da doença e na severidade da doença, a personalização do tratamento, em termos daquilo que são as terapêuticas selecionadas e cada vez mais com informação mais precisa a nível da medicina personalizada e também a nível da monitorização. Portanto, tudo o que tem a ver com a gestão e o acompanhamento da doença, o seguimento do doente. Portanto, desta forma, de facto, procurou-se abranger de uma forma global todas as etapas, desde o nascimento, ou aliás, até na fase de gestação, antes do nascimento, até, no fundo, ao final de fim de vida das pessoas, procurando evidenciar o contributo do diagnóstico in vitro para proporcionar mais saúde, mais qualidade e, ao fim e ao cabo, mais vida. Em cada um destas componentes, procurou-se também apresentar alguns exemplos de casos de estudo que evidenciam exatamente a importância da informação proporcionada pelos testes em cada um destes elementos da cadeia de valor da saúde, com casos concretos, procurando evidenciar não apenas a questão do contributo para a saúde, mas também, em alguns casos, o contributo social, o contributo económico, com exemplos ilustrativos que podem, dizemos nós, e acreditamos que sim, contribuir de facto para pôr em evidência a informação e o valor do diagnóstico in vitro. Complementando e querendo ir um pouco também mais além em termos perspectivos, também se fez aqui uma reflexão sobre aquilo que são os principais desafios ou fatores de mudança a nível do diagnóstico in vitro. Portanto, de facto, o processo que tem vindo a ser alcançado e para continuar com um nível de desenvolvimento e ritmo que são necessários e exigidos, será necessário continuar a garantir aqui um equilíbrio do setor para assegurar essa sustentabilidade. De facto, nós estamos perante uma tecnologia muito complexa, muito especializada, cara, mas que, por sua vez, exige e proporciona um conjunto de benefícios para todo este processo e, inclusivamente, que terá que ser acompanhada de um investimento sistemático em investigação, proporcionando, inclusivamente, novos modelos de cuidados de saúde, etc. E tudo isto, de facto, tem um contributo fundamental e imenso em termos da inovação na saúde, da qualidade, da segurança, da standardização dos processos, a automatização e a robotização dos processos de realização dos testes e a promoção e a cada vez mais fácil acesso
aos testes por parte de toda a população em geral. Mas, por outro lado, todo este fator, ou todos estes fatores de mudança, todo este processo vai permitir realmente focar e algumas áreas novas que colocam outros desafios, nomeadamente os Big Data, o tratamento massivo dos dados, a participação e o compromisso e o contributo da inteligência artificial, que tudo isto, de facto, cria aqui um conjunto de oportunidades em termos de investigação, em termos de medicina de precisão, a miniaturização dos dispositivos, portanto, cada vez mais pequenos, cada vez mais sensíveis e fiáveis. Mas, por outro lado, todo este conjunto de fatores cria também aqui alguns desafios que foram bastante refletidos e discutidos ao longo deste processo, nomeadamente em termos daquilo que poderá ser, ou as mudanças em termos da adaptação dos profissionais à mudança, portanto, a todos estes desafios, a novas formas de atuar, a novas formas de trabalho, a oportunidades de valorizar e de interpretar os resultados de forma diferente e mais contributiva, mas também perante um setor com elevado nível de investimento, a necessidade de assegurar o retorno do investimento, processos de contratualização flexíveis e, por outro lado, que enfoquem não apenas o fator preço e a pressão em termos do valor financeiro. Peço desculpa. E, por outro lado, também o contributo em termos de regulação, no sentido de captar, de atrair investimento de empresas internacionais, de stakeholders internacionais, e que realmente permita fixar e atrair para Portugal e para continuar este nível de investimento no setor. Em termos globais e, portanto, de uma forma muito sintética, quais são as principais conclusões? E fazer aqui uma referência que os números que aparecem aqui são números pré-pandemia, que, como sabemos, portanto, tiveram aqui estão ainda muito presentes, mas não deixa de não ser uma situação excepcional neste processo. Portanto, de facto, trata-se de um setor com elevado peso, elevada dimensão. Em Portugal, hoje em dia, realizam-se mais de 210 milhões de análises, portanto, um número significativo. Se juntarmos aqui anatomia patológica e imunohemoterapia, podemos chegar a cerca de 215 milhões. Temos uma média de 24 mil análises hora. De facto, um número bastante elucidativo em termos de dimensão. Por outro lado, trata-se de um setor onde, como já referimos, existe aqui um imparável e elevado volume de investimento, sobretudo na investigação. Em termos europeus, este setor é aquele que apresenta o maior número de geração de patentes, o que evidencia bastante aquilo que é a importância da investigação nesta área. E a indústria e o investimento da indústria em Portugal, em termos anuais, tem acompanhado também, de certa forma, todo este impulso em termos de investimento, sendo que, atualmente, o investimento da indústria no setor representa cerca de 20% do volume de negócios. Portanto, estamos a falar da ordem dos 45 a 50 milhões anuais. Sem contarmos com aquilo que é o investimento indireto, digamos assim. O investimento nos equipamentos que são colocados nos clientes, os prazos o financiamento e os prazos de médios de pagamento elevados, mas de facto temos aqui um contributo importante em termos daquilo que é o investimento nesta área. Em termos setoriais, também este setor representa um grande contributo em termos do PIB, desde logo com os volumes significativos de investimento e investimento de ponta, mas, por outro lado, também com a criação de postos de trabalho e de emprego bastante qualificado. O setor farmacêutico é, de facto, aquele que apresenta um dos principais setores que apresentam rácios elevados de emprego qualificado, sendo que, no total, estamos a falar de cerca de 10 mil postos de trabalho associados a este setor do diagnóstico in vitro. Por outro lado, e em termos mais clínicos, digamos assim, e como já foi aqui também referido,
a informação que é proporcionada pelo diagnóstico in vitro converteu-se, de facto, numa ferramenta essencial, numa tecnologia essencial, que contribui ou influencia cerca de 70% daquilo que são as decisões clínicas. E, enfim, com um enorme contributo no valor e na informação proporcionada, que contrasta, por outro lado, com custos unitários bastante reduzidos e tendencialmente crescentes. Portanto, nós, no fundo, estamos a falar de grandes volumes de informação, de obtenção de economias de escala e que, de facto, em termos unitários, o valor tende, de facto, a ser bastante reduzido, embora o investimento seja cada vez mais elevado para manter este nível de atualização e de inovação. Realmente, esta facilidade de utilização, a fiabilidade e rapidez com que os resultados aparecem, contribuem para uma certa banalização do seu valor. E estamos aqui perante um paradoxo que, se por um lado temos informação extremamente válida, cada vez mais fiável, cada vez mais útil, com melhores resultados, temos esta tendência para a menor visibilidade e valorização dos testes. Isto porque realmente o processo funciona tão bem e tornou-se natural e, portanto, contribui de facto para que, no fundo, aqui as características quase que de uma commodity em que as coisas só se notam se algum dia funcionarem mal. E, por outro lado, e por último, em termos daquilo que são as grandes linhas, uma outra reflexão e uma outra preocupação, que são, de facto, os condicionalismos do financiamento, que podem constituir uma limitação no futuro potencial à inovação e à futura sustentabilidade, sobretudo em Portugal. Portanto, a pressão para as margens, a pressão para os preços, as contratualizações e aquisições baseadas maioritariamente no fator preço, exercem, de facto, aqui um fator pesado em termos daquilo que são as necessidades de investimento e de sustentabilidade. Por outro lado, e em jeito de também introduzir neste contexto de reflexão alguns desafios para o futuro ou algumas linhas de orientação, não quisemos deixar de abordar alguns dos desafios. Por um lado, aqui um compromisso que não deixa de não ser complexo, que é, de facto, assegurar um equilíbrio virtuoso do sistema. Portanto, por um lado, continuar a manter qualidade, desenvolver investimento e avançar para manter níveis de inovação e níveis tecnológicos ao nível global e ao nível internacional. O tema da regulação, portanto, no sentido de também poder introduzir processos ágeis, processos que permitam a entrada de novos produtos, que permitam inclusivamente acomodar novas formas de trabalho e novas exigências proporcionadas pela tecnologia. E, por outro lado, o custo-eficácia. Pensarmos numa abordagem abrangente, digamos que end-to-end em termos de processo e não apenas no fator ou no custo unitário de cada de cada teste, digamos assim. Por outro lado, aumentar e reforçar o empowerment dos profissionais do setor. Aqui falamos sobretudo na participação ou na possibilidade de participação dos profissionais cada vez mais na interpretação da informação, na interpretação dos resultados, até porque estamos perante uma evolução tecnológica que de facto permite cada vez dados mais fiáveis em termos de tratamento massivo de dados e, portanto, vamos incorporar a criação de valor e o conhecimento dos profissionais na interpretação da informação, na participação mais ativa em termos de colaboração com outras especialidades, no fundo, naquilo que é o valor do processo clínico. E, por outro lado, também até poder ajustar aquilo que são, ao nível até do ensino, dos programas curriculares, face às novas necessidades e às necessidades emergentes que são alavancadas por todo este processo em termos de inovação. Desenvolver mecanismos promotores da literacia em saúde. Também foi consensualizado, digamos assim, entre os participantes, que seria uma oportunidade de melhoria
estamos outra vez a falar na divulgação, na informação e na informação com conhecimento e sustentado, onde todos os profissionais e todos os stakeholders podem colaborar. Desenvolver e promover o reconhecimento do uso racional das análises clínicas, portanto, de alguma forma, a criação e o reforço de protocolos clínicos que permitam, efetivamente, esta racionalidade e esta valorização das análises clínicas. Contribuir também para a demonstração do valor e principalmente em fases ou etapas da cadeia de valor de saúde, onde eles são menos perceptíveis, nomeadamente na predição e na prevenção, onde, de uma forma geral, portanto, a nível do rastreio, a nível de testes de genómica, enfim, para, de facto, poder, desde logo, e não indexar os testes de diagnóstico mais ao diagnóstico, ao tratamento, ao prognóstico, apenas. Por outro lado, assegurar um processo contínuo e sustentado de investigação, inovação e tecnologia, portanto, ao nível dos processos, para manter, de facto, esta sustentabilidade. E, por último, que os estudos que sejam desenvolvidos possam também realmente incluir estas decisões neste binómio de relação custo-benefício e, portanto, numa perspectiva global do processo e não apenas, e de longo prazo e de sustentabilidade e não apenas de uma forma mais casuística. Enfim, são apenas alguns desafios que aparecem de uma forma mais detalhada e mais abrangente no livro branco, mas que, de facto, não se confinam a uma entidade ou a um stakeholder, mas entendemos que deverá ser um esforço conjunto dos diferentes intervenientes no setor, no sentido de contribuir para, de facto, este reconhecimento e a visibilidade do valor da informação disponibilizada pelos testes de diagnóstico in vitro. E, enfim, esperemos que possam ter a oportunidade de ler o livro branco e que ele, de facto, contribua ou tenha um pequeno contributo para esta visibilidade e para o conhecimento do valor intrínseco e para, quer para a saúde, quer económica, quer social, e que possa ter maior visibilidade ao nível da sociedade em geral. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Paula, por esta magnífica apresentação. O tema que vamos introduzir de seguida, o valor e a importância do diagnóstico in vitro para a saúde, é o mote da mesa redonda. Chamo o moderador João Pedro Mendonça, que irá conduzir o debate entre os diversos oradores, Dr. Fernando Almeida, presidente do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, Dr. João Faro Viana, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Laboratorial, Dr. Gonçalo Augusto, médico de saúde pública e adjunto do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Germano de Sousa, ex-bastonário da Saúde e médico patologista clínico. Vamos então iniciar. Se não se incomodam, vou aproveitar este tempo em que a verdade do diagnóstico diz que posso tirar a máscara com alguma segurança. E queria aproveitar exatamente por esta oportunidade, apesar da qualidade do painel, começar por falar de mim. E não é por um exercício de ego, é para contextualizar. Eu sou jornalista na área do desporto desde 1988. Portanto, seria até estranha a minha presença aqui, exceto no exercício de criatividade da Apifarma, que muito agradeço, mas porque a minha ligação é pessoal à área do diagnóstico. Eu, além de agradecer aos presentes, quero agradecer a oportunidade de saber a verdade
sobre mim, graças à indústria que está à volta do diagnóstico e das análises clínicas. Participo com essa verdade no livro porque, sendo jornalista na área do desporto ou noutra qualquer, porque um jornalista é jornalista, o valor que damos à verdade é obviamente muito maior. A percepção da verdade, a noção da verdade absoluta é o santo grau do jornalismo, quase nunca conseguimos chegar lá. E ouvir dizer que em determinadas fases da procura da verdade se chega a 70% de conclusões assertivas, é realmente alguma coisa que eu gostava de poder almejar para a minha área, a do desporto. E, ao mesmo tempo, para a pessoal, porque foi graças à área do diagnóstico que eu soube a verdade sobre mim. E sabermos a verdade sobre nós, às vezes, ainda é mais complicado que saber a verdade sobre o resto. Mas, numa consulta de medicina do trabalho, graças a esta área, eu pude saber a verdade que não era bem eu propriamente o dono de 100% de mim, mas a diabetes já tinha feito uma takeover sobre o meu capital social. Claro que as más notícias pesam sempre nas notícias da televisão, aquelas que me habituo a dar, ou na nossa vida, mas sobretudo aquelas que são importantes para a nossa vida, que são todas, as que nos dizem respeito são as maiores. Portanto, um agradecimento a esta área, ao vosso trabalho, à área da investigação, à área da indústria que o permite, ao financiamento público ou privado, ou o que quer que seja, e tomo, depois explicado porque é que precisava de falar sobre mim nesta entrada, gostava que tirássemos proveito da presença deste painel e recorro-me desde logo numa frase que está na abertura do documento, do livro branco, que é um contributo essencial para a saúde e qualidade de vida, mas não deixei de me entusiasmar ainda mais por uma frase de um dos presentes no mesmo livro, que me remete desde já para aproveitá-la, para ser essa a formulação da primeira pergunta. O Dr. Germano de Sousa escrevia em determinado momento que as análises, ou melhor, esta área é um meio complementar de diagnóstico, mas virá a ser um meio fundamental. Perante a evidência até que a pandemia nos trouxe, pergunto-vos se não é já, e não no futuro, um meio fundamental, e já que falei em si, podemos seguir esta ordem, porque a pergunta é para todos, é ou não é já, mais que um meio complementar, um meio fundamental? A pandemia em si, e a participação dos laboratórios na pandemia em si, não sei se me estão a ouvir com esta coisa na cara, desculpem lá, é apenas um epifenómeno. Fizemos aquilo, montámos plataformas gigantes que nos permitiram responder a isto, mas na realidade a nossa contribuição, a contribuição da especialidade da medicina laboratorial para o diagnóstico é fundamental, mas nem é nisso até poder-se ter montado assim, alguém é só dar resultado positivo, negativo, negativo, positivo e a saúde pública que se aguentasse com os resultados. Não, é muito mais do que isso. Eu comecei o meu internato em 71, 72. Nessa altura a gente fazia tudo à mão. Eu vi crescer o primeiro autoanalisador, que foi o autoanalyzer da Technicon, que era uma coisa muito complicada, que eu não vou explicar como era, e que a gente tinha que fazer os reagentes à mão para esse autoanalisador, até chegarmos ao que nós temos hoje. Não vale a pena escrever. Mas a verdade é que no meio disto tudo, o que sobressai nem é a técnica, nem é o conhecimento cada vez maior que quem trabalha neste setor tem da patologia das doenças e que sabe utilizar melhor que ninguém, melhor que os próprios clínicos, as possibilidades que têm à sua disposição para chegar a um diagnóstico. Com verdades absolutas. Com verdades absolutas. Eu lembro de algo que é fundamental, quer dizer, que talvez ninguém saiba, por exemplo, no caso da hematopatologia, leucemias, anemias especiais, etc., 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 que seriam dos hematologistas clínicos, que são os que fazem terapia, se não fosse o prévio diagnóstico que é feito rápida e eficazmente dentro das bancadas de laboratório. É que nós é que dizemos que tipo de leucemia é, quais são as alterações genéticas que tem, etc., 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 e o diagnóstico vai quase com a papa toda feita. Isso para vos dizer, isto começou nos anos, fim do século passado, princípio deste século, um grupo de patologistas italianos, americanos, etc., etc., como a Plevani e outros, começaram a perceber que os clínicos, os meus colegas clínicos, por muito que quisessem, não conseguiam acompanhar
a evolução brutal que o laboratório, através quer da tecnologia, quer dos conhecimentos que se iam adquirindo, acrescentavam à clínica. E muitas vezes, por não dominarem, gastavam-se uma data de testes desnecessários ou não se aproveitavam os testes, o valor dos testes que eram feitos. E eles, em alguns hospitais nos Estados Unidos da América, não tenho aqui os artigos, mas posso enviá-los, começaram a fazer a experiência que foi incluir o patologista clínico americano na prescrição e no diagnóstico, e na interpretação. Os custos que o laboratório baixaram francamente porque se evitaram testes, muitos deles desnecessários, a chamada chapa 1 ou chapa 2. Quer dizer, tudo isto significa o seguinte, que, como eu acabo o meu prefácio aqui a este livro, é que na realidade desta contribuição do especialista com os meios que a tecnologia põe ao nosso dispor e que a indústria põe ao nosso dispor, é indiscutível que no futuro, e não será tão longe como isso, provavelmente os hospitais do futuro serão grandes laboratórios centrais com hospitais de dia à volta e o doente primeiro anestesiado dos hospitais de dias passará pelos grandes laboratórios centrais e fará, digamos assim, o seu relatório de vida. E hoje, a genómica e a farmacogenómica e a oncogenómica são a realidade que caminha a passos largos para uma evidência de tal modo grande que mais dentro de uns 4, 5 anos a medicina de precisão e a medicina personalizada ninguém pode dispensá-la. E ela vai ser fundamental não só na área da oncogenómica, mas em todas as áreas. E, portanto, nós temos que olhar isto como uma contribuição fantástica para o futuro e exigir dos nossos profissionais cada vez mais conhecimento, cada vez mais aprofundar cada vez mais aquilo que podem dar para que o doente, que é a nossa principal preocupação, seja muito bem tratado. É que era isto que eu neste momento tinha para lhe dizer. E obrigado. É fundamental? É cada vez mais importante e eu acho que esta pandemia foi um pouco paradigmática nesse aspecto absolutamente relevante. Se calhar até transporta uma área que estava de forma corrente, mas de todo emocional, para uma componente emocional muito forte e um impacto muito direto na vida de cada um, porque da véspera do teste até o conhecimento do resultado, todos nós passamos por uma sensação da percepção de liberdade que nunca pensámos que uma análise clínica nos pudesse trazer de forma tão massiva. Sim, até que deixou de haver véspera, até que o resultado passou a ser mais rápido. Esta pandemia foi absolutamente fantástica no sentido em que vimos acontecer muito rapidamente transformações no diagnóstico de uma coisa que antes não existia. Portanto, primeiro começámos a ver uns testes PCR, só o Instituto Ricardo Jorge fazia, depois começaram a fazer mais e mais laboratórios, expandimos a capacidade laboratorial de forma absolutamente explosiva em muito poucos meses e depois começou a aparecer inovação no próprio diagnóstico. Depois já não havia só testes PCR, depois havia um tipo de testes PCRs mais rápidos e depois os testes de antigênio. E, portanto, vimos evoluir isto no espaço de muito poucos meses, um bocadinho copiando a evolução rápida de uma pandemia. Isso é fundamental em termos da capacidade de atuar, porque, obviamente, nós só conseguimos atuar quando sabemos resultados. E de reagir de forma assertiva por parte de quem produz a solução, não é? Precisamente. Muitas vezes, a própria capacidade laboratorial é um bocadinho inimiga da saúde pública, porque é muito mais rápida a fazer diagnósticos do que a saúde pública pode fazer inquéritos epidemiológicos e isso notou-se, claro. Já agora, e aproveitando a sua deixa, e peço-vos desculpa porque não vos vou roubar o tempo, apesar de não estarmos ao cronómetro, mas acaba de dizer uma coisa que me ocorreu. No momento em que estava sentado à espera da minha segunda vacina, ocorreu-me que estávamos a perder ali uma excelentíssima oportunidade naquele impresso que eu preenchia de fazer um censo na área da saúde. Eu lembrei-me, por exemplo, da última ação em que estive, a propósito da diabetes, precisamente, onde se desconhecia em absoluto, onde se desconhecia o número absoluto, por exemplo, de diabéticos tipo 1.
E se é importante, se os censos são importantes para sabermos da nossa demografia, finanças, economia, distribuição geográfica, porque é que não se estava a aproveitar a oportunidade de 85%, não há eleições que o consigam, 85% ou 86% dos portugueses estarem perante um inquérito, de processar esses dados e ficarmos finalmente a saber onde é que precisamos mais e do quê? É verdade, pode ser uma oportunidade a aproveitar numa próxima vez. Na realidade, o interesse do processo logístico era entregar uma vacina às pessoas. Temos, enfim, outros inquéritos que são levados a cabo, o Inquérito Nacional de Saúde, o Inquérito Nacional de Saúde com o Exame Físico, que são levados a cabo com certeza com uma amostra muito mais pequena. Mas depois todos estes inquéritos têm que ser pensados. Há aqui uma parte de produção do próprio inquérito que não havia tempo para fazer na altura, mas obviamente, tempo de reação. Obviamente, eu espero que não volte a acontecer, mas enfim, numa próxima oportunidade em que tínhamos esta disponibilidade de população para responder a uma coisa dessas. A informação é essencial, claro. Portanto, conhecer quantos diabéticos existem, quantos hipertensos, etc. Isto é diferente de fazermos conjecturas do que sabermos números mais específicos e mesmo ao nível das comunidades para poder intervir. Até mesmo para perceber onde é que está a necessidade, nomeadamente sobre a prevenção, que acho que é uma área que temos que voltar a falar. Mais adiante, depois de falar disto, concorda de facto que é já fundamental esta área e não complementar? Eu não tenho dúvida. Obrigado. Não tenho dúvida. Eu, em primeiro lugar, não gosto muito de falar em causa própria, não é? Porque se eu fosse dizer mal da medicina laboratorial, despediam. E eu ficava sem trabalho. Não, já falámos de uma pandemia como uma oportunidade agora, portanto já Mas estamos a realidade é que a medicina laboratorial é um contributo essencial há muitos anos. Desde que apareceu, passou a ser um contributo essencial. Se não fosse, tinha desaparecido. E tinha desaparecido porque, de facto, nós trabalhamos muito na sombra, tal como é dito no livro branco, não é? Praticamente nunca se sabe que o laboratório existe até haver uma bronca, digamos. Peço desculpa pela... Ou uma pandemia. Pronto. Ou uma pandemia. Também é uma bronca. Isso significa que, por um lado, nós não nos tornamos notados, na minha opinião, porque estamos a trabalhar bem e, portanto, ninguém dá que as coisas estão a fluir lá dentro. Só que isso, de facto, traz esta preocupação de como é que nós conseguimos, digamos, de alguma maneira, trazer mais para a ribalta a importância do trabalho quando trabalhamos sempre um bocadinho na sombra, não é? Esta é uma preocupação que existe nas sociedades internacionais, a Federação Internacional de Medicina Laboratorial e a Europeia também têm estas preocupações, têm estas discussões e, portanto, de facto, uma reflexão deste tipo, como é aquela que aparece neste livro, é uma coisa extremamente importante. Eu devo dizer que tenho algumas dúvidas quanto àqueles 70%. Aquilo foi um número que apareceu num artigo de 95, salvo erro, e que não estava sustentado. Se nós perguntarmos qual foi a importância do laboratório no diagnóstico desta pandemia, se calhar não é só 70%. Outras circunstâncias será muito menos. Portanto, ela é muito variável, é muito difícil de quantificar, e isso é um dos problemas que nós teremos, porque, por essa razão, teremos dificuldades em dizer, olha, o nosso valor é este, paguem-nos, deem-nos mais. Se houver dúvidas ao nível da quantificação, não haverá, pelo menos, ao nível da qualidade da informação, da assertividade. Vamos lá ver. Daquilo que este diagnóstico proporciona. Eu também acho que nós, como especialidade, na medicina laboratorial, temos uma vantagem em relação a outras áreas da saúde. A saúde trabalha com a incerteza. E todos nós na vida trabalhamos com a incerteza, mas a área da saúde não é uma área de engenharia das pontes que diz eu se fizer este material ali, aquilo não cai, em princípio, não é? A saúde trabalha com muita incerteza e o laboratório, com a capacidade que tem de gerar dados mais numéricos, digamos, eu diria que é a área da saúde mais antiga que trabalhou na qualidade e no desenvolvimento de métodos quantitativos de demonstração de qualidade. Portanto, aí temos alguma vantagem em relação às outras áreas que trabalham também com incerteza, porque nós podemos, de alguma maneira, medir a nossa incerteza e controlá-la através de métodos de controle de qualidade e de avaliação de qualidade. Obrigado. E volto ao fundamental ou complementar. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Eu não vou fazer agradecimentos, porque eu olho para a plateia, vejo só todas as pessoas, só me apetece dizer good news, e acho que aqui há pessoas que já percebem o que é que nós queremos dizer. E, de facto, não é complementar, é essencial. Eu queria vincar esta parte. São exames complementares, mas acho que cada vez mais se tornam essenciais. Eu não tive a oportunidade de ver ainda o livro, nem de o estudar, porque é um livro que merece ser estudado e analisado, até porque graficamente está muito bem exposto, tem ali ideias muito claras. Mas eu vou prometer evitar falar o máximo da pandemia. Já estamos noutra, já estamos a preparar para outra pandemia. E acreditem que no Instituto já estamos a preparar a outra pandemia, que de certeza, essa é que é a certeza, não há incerteza, virá mais ano, menos ano. Mas eu aqui iria focar um bocadinho o papel da minha experiência como médico de saúde pública à frente de uma instituição de diagnóstico e aquilo que eu tenho aprendido, não só lá dentro, mas também cá fora, com a parte dos laboratórios privados. Eu não tenho problemas nenhum em falar em laboratórios privados. A ANL, a APAC, aqui estão presentes, aqui agradeço, todos os hospitais, todos aqueles que contribuíram e têm vindo a contribuir para o diagnóstico, conforme percebeu e conforme também disse. Mas há aqui 3 ou 4 ideias essenciais que era importante falar sobre esta complementaridade, sobre o facto de ser ou não ser um exame complementar. Eu também não acredito que 70% só. Eu acho que é uma porcentagem relativamente mais baixa. Cada vez mais nós, e foi já falado aqui pelo professor, meu mestre, professor Germano Sousa, de que não sabemos ainda muito bem nesta altura qual é o limite, desde a genómica, desde a sequenciação genómica, desde a medicina personalizada, da farmacogenómica, não sabemos muito bem onde é que vamos parar, a não ser na procura e na busca cessante de percebermos cada vez mais o que é que aquela pessoa, que não é um doente, é uma pessoa que tem um problema de saúde, pode melhorar ou não pode melhorar. Já ultrapassamos a fase do diagnóstico, e acho que o laboratório e esta parte das análises clínicas, testes diagnósticos, estão já noutra área, não só no diagnóstico, mas também, já no livro fala nisso, no prognóstico, na predição. Tudo isto, estes exames estão a tornar-se, e esta parte está cada vez mais a tornar-se essencial. Mas, de facto, aquilo que eu acho que é, e da minha experiência, aquilo que tem sido mais impactante para mim será a rapidez. Hoje em dia, o professor Germano Sousa falou há pouco naqueles reagentes que se fabricavam, não é? Hoje em dia a rapidez é essencial, não só por causa daquilo que nos aconteceu, mas para outras patologias, nomeadamente na área da hematologia, a facilidade, ou seja, cada vez mais é fácil, até se falam em autotestes, que depois poderíamos eventualmente aqui também analisar essa questão, a acessibilidade, acho que são questões que cada vez mais evoluem, a fiabilidade e a precisão, também já aqui foi falado, o custo, e este é, sem sombra de dúvidas, um dado que nós temos que falar, e uma outra coisa que foi aqui já perguntado pela doutora Paula Rodrigues, que é a literacia. Eu aqui não falo só da parte do conhecimento das pessoas utilizadoras, mas sobretudo e também das partes dos técnicos. Eu falo como médico, a minha experiência de 7 anos nesta fase no Instituto Ricardo Jorge tem sido uma aprendizagem. Há aqui pessoas com quem aprendi, a doutora Laura Bruno, com quem eu aprendi imenso quando esteve lá. Eu acho que é necessário mudar também aqui algum paradigma associado à formação, não só dos médicos, mas de outros profissionais, que nós, de facto, temos alguma dificuldade em perceber e acompanhar a evolução. É evidente que não estamos a falar da área da patologia clínica, porque aí são especialistas, mas a maior parte dos nossos colegas e, sobretudo, dos utentes e das pessoas que trabalham nesta área necessitam, e é um desafio acompanhar cada vez mais toda esta área do diagnóstico. E, por isso, se nós fizermos estas premissas, se nós começarmos a analisar muito bem tudo isto, nós chegamos à conclusão que, não vou discordar, obviamente, mas não é complementar. Eu acho que é essencial esta área do diagnóstico. Tocou num ponto que achei particularmente interessante, porque me sugeriu o caminho que seguimos agora da autotestagem, dos testes simplificados, em que o indivíduo compra e adquire, bem, quase como no caminho dos testes de gravidez, mas agora aplicados a outra área. Mas isto é um caminho ou é o resultado de um estado de necessidade? Ou seja,
já falou de uma pesquisa intensiva no processo de entrada no tratamento das doenças, entrarmos, percebermos o que somos antes de nos dirigirmos ao tratamento. É um estado de necessidade ou é um caminho de futuro esta questão da autotestagem? Os autotestes, desde o teste de gravidez e outros, sempre existiam. Obviamente que o teste, se falarmos neste teste rápido, antigênio, que, enfim, tem dois tipos de testes. Há um que é bem feito e outro que é feito, Deus sabe como. Quando se propõe que um teste seja feito na narina, a narina praticamente é o sítio onde menos vírus existem. Mesmo se a pessoa está eventualmente contaminada com o SARS-CoV-1, tem sérias probabilidades de vir um resultado negativo. Portanto, eu diria que foi mais uma necessidade sociopolítica do que propriamente aquilo que deveria ter sido, que são os testes realmente eficazes. Mais do que na gravidez, por exemplo? Sim. Quer dar a sua opinião? Eu vou agora desviar-me do SARS-CoV para ir para o HIV e para focar num aspecto que é particularmente interessante. Quando a OMS promoveu a disponibilização dos autotestes de HIV, fê-lo para aumentar o acesso ao diagnóstico, por haver enormes problemas em muitas regiões do mundo de preconceito e de discriminação para as pessoas que se querem testar. Portanto, nós queremos que as pessoas conheçam, tal como para o SARS-CoV-2 ou outras doenças, o seu estado, que se testem, que saibam se estão doentes ou não, para poderem ser tratadas. E no caso do HIV foi uma forma de disponibilizar uma forma mais conveniente das pessoas poderem fazer o diagnóstico. Obviamente que isto pressupõe que por trás haja um sistema, uma possibilidade de... para absorver essa ou informação seja, e tratar. se o resultado for positivo, há que haver uma linha para a pessoa ligar, para poder confirmar ou não o resultado com um teste mais sensível e mais específico, mas, obviamente, dar aqui, isso também é um pouco falar de literacia, que é capacitar os cidadãos para poderem escolher. Eu escolho ir ao meu médico e falar e ter uma prescrição para fazer um teste, ou eu escolho ir a uma farmácia e eu próprio faço o teste em casa, na intimidade da minha casa, e depois, se acontecer alguma coisa, eu tenho a possibilidade de fazer isto. Portanto, aqui é uma panóplia de escolhas que também se põem na área do diagnóstico. Sim. É o mundo que faz correr as coisas de uma maneira ou de outra. Mas aproveito e mantendo-lhe também a interrogação acerca do autodiagnóstico, mas aproveito para, de alguma forma, cheirar aqui outro tema, que vimos ali que a grande oportunidade de investimento para a tomada de conhecimento de como estão as coisas está do lado da prevenção e dos testes, na área na fase precoce, na fase em que não sabemos nada e podemos saber mais cedo para não ter um peso tão grande no outro extremo da corrente. Imagino que isto seja na saúde pública ou na privada, seja importante investir na testagem, na despistagem, no diagnóstico in vitro na primeira fase. Vamos lá ver. Para mim é muito difícil de responder essa pergunta, mas a realidade é que me parece, e cada vez mais se fala disso, em termos de medicina em global, não é? Cada vez mais se deve apostar na prevenção e não no tratamento. Saber mais cedo, conhecer mais cedo. Em termos globais. E isso aplica-se particularmente ao caso desta pandemia. Portanto, quanto mais se souber à partida e quanto mais se conseguir localizar os casos e segregá-los, mais rapidamente se conseguirá, nesse caso, digamos, conter a evolução da pandemia. Isso parece-me que é um facto indesmentível. Em relação aos autotestes, eu penso que o aparecimento de cada vez mais de autotestes vai ser uma coisa imparável, porque isso faz parte na minha opinião, não é? De um mecanismo que nós vemos globalmente em relação ao cidadão. Eu vou utilizar uma palavra que falaram aqui um bocadinho, que é empowerment, não é? Acho que o cidadão cada vez tem de ser mais responsabilizado também, ou ele vai querer fazer isso, e cada vez mais se responsabiliza por um conjunto de coisas que antigamente provavelmente não ligava. Não é? E essa responsabilização, ou essa autorresponsabilização do cidadão é uma coisa que está a haver em muitas áreas. Cada vez mais a gente já não vai pedir para nos fazerem coisas a outro sítio, fazemos nós no
no nosso tablet, no nosso telemóvel. O mesmo nível de confiança no resultado. A questão acho que está mais por aí. Eu diria que não é possível ter o mesmo nível de confiança no resultado. Mas digamos que estes autotestes nunca poderão ter o nível de desempenho que têm os testes feitos num ambiente controlado, com todo o procedimento controlado. Não é? Isso não é possível. A pergunta é que, a questão é que nem sempre é necessário ter um processo totalmente controlado para ele poder ser útil. Por exemplo, pegando no Ainda que exemplo... esta área seja muito pródiga na inovação, na capacidade de... Claro. Portanto, cada vez mais os autotestes vão ter, digamos, mecanismos para aumentar a sua fiabilidade. Portanto, estou convencido que isso é um facto. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, na área da diabetes, que falou há bocadinho, não é? Por exemplo, é óbvio que um teste de um doseamento de um açúcar, de uma glicose no sangue, feito num laboratório, tem uma qualidade, em termos de precisão e exatidão, muito maior do que os testes feitos nos dedinhos. Mas os testes feitos nos dedos têm uma utilidade muito maior no momento em que vão para aquele efeito em que são utilizados. E, portanto, não é o facto de eles serem terem um desempenho mais fraco, em termos de precisão e de exatidão, que os torna menos úteis. Portanto, provavelmente isto é uma ferramenta importante. Uma das coisas que vejo como preocupante nestes autotestes é o não reporte dos testes negativos. Mas isso aí deixaria ali o meu colega comentar se achasse que era interessante. Quer aceitar a deixa? Pois, eu creio que este reporte dos resultados, sejam positivos ou negativos, faz também parte dessa capacitação dos cidadãos. E, obviamente, quanto mais as pessoas estiverem sensibilizadas para a imensa importância que é dizer se o teste deu... Eu comprei o teste, levei para casa e o teste ou deu positivo ou deu negativo. Ou seja, está associada a uma certa atitude até mais egoísta no sentido etimológico do termo. Salvo eu, isto deixou de ser a minha prioridade, Sim. Não é? Até para poder haver um certo, enfim, um controle da própria qualidade dos testes. Sabemos quantos testes foram comprados, depois temos acesso a uns resultados daquelas Não pessoas sabemos. que telefonaram para lá e que normalmente foram as que deu positivo, não é? Uma amostra nós escolhida ao acaso, não é? Podemos É demasiado inferir que aleatória para as dar outras que não informação de ligaram, qualidade. pois, podemos inferir. Não, por amor de Deus. Que é isso que estamos a tratar. Exato. É um perigo enorme. Por exemplo, o teste alérgico, o TRAC, chamado teste rápido alérgico. A pessoa faz, não sabe, só deve fazer nos 5 primeiros dias de sintomas. Fala em qualquer altura, deu negativo, sou negativo. E, no entanto, está cheio de vírus. E depois anda alegremente nas discotecas, com os amigos, não sei o quê. Tem um teste negativo. E são inúmeros a percentagem de falsos negativos com este tipo de autoteste, neste caso concreto de Covid, que tem levado a que haja surtos e que haja propagação do vírus. Sim, porque todos nos estamos a acomodar a uma realidade que se impõe, mas que é nova em todas as áreas, até mesmo para a nossa disciplina. É nova demais, às vezes, para a nossa disciplina enquanto povo. Há bocadinho não me deu uma deixa para perguntas, deu-me duas, e vou lá faseadamente, começando por... Dizia-nos, há pouco, que já estamos a trabalhar na próxima pandemia. Não é sobre pandemia que quero falar, até porque quero cumprir com aquilo que prometi, que não deixar que a pandemia tomasse conta desta conversa, mas sim a retomar esta linha de raciocínio que estava a ter em relação à utilização dos meios de acesso à verdade, chamo-lhe assim que não sou clínico, não tenho que respeitar o in vitro ou análises clínicas, de acesso à verdade cada vez de forma mais precoce, para estarmos preparados, para podermos cada vez mais cedo fazer isso que estava a anunciar, trabalhar na próxima por eficiência. Eu estou a tentar não falar da pandemia, porque senão invariavelmente... Então estamos todos, mas não há vezes não íamos falar da task force, da testagem, e como eu sou o coordenador, lá estou eu na ribalta. Aliás, podíamos estar aqui meia hora a saber exatamente, só pegando naquela só neste bocadinho, ninguém quer fazer um teste de Covid. Primeiro, porque não é agradável. Segundo, porque não quer saber o resultado. Porque se o resultado for positivo, é uma chatice. E, sobretudo, é um pouco esta questão. Como é que se ultrapassa aquilo que o professor Germano de Sousa disse em relação... Estou virado muito, peço desculpa, eu vou agora virar-me para vocês. Como é que se ultrapassa muito esta questão da falta de fiabilidade, da falta de precisão, da sensibilidade, de precisidade, para utilizarmos aqui? Aumentando o número de testes, fazendo cada vez mais testes para
pelo menos, amortecer um bocadinho os valores, eventualmente, que possam surgir dos falsos negativos. Aproveito para dizer que nós, ontem, atingimos 19 milhões de testes de Covid. Façam bem as contas e vejam que no ano e meio, quando começámos com o laboratório, agora 50% destes testes, eu não estou, ninguém me pagou para dizer isto, mas 50% destes testes são feitos pelo setor privado. É bom que as pessoas também pensem um bocadinho nestas questões, mas não me esquecendo da sua pergunta. A questão dos testes e da parte do laboratório entronca numa outra da preparação que tem vindo subsequentemente a ser tratada e esta evolução, esta inovação, esta adaptação e a facilidade da adaptação desde da parte mais preditiva, para citar o vosso trabalho muito bom, da parte preditiva com o diagnóstico pré-natal, a parte mais precoce de prevenção. Não é por acaso que o Instituto também, por coincidência, é quem faz o teste do pezinho, o teste de rastreio neonatal, o tal teste de pezinho, e começa aí tudo isso, mas também já fazemos o pré-natal. O que é agora o futuro, que é um grande desafio e que já tem vindo a ser tratado nas múltiplas conversas que nós temos vindo a ter com a ANL e com a APAC, é passarmos a outra questão, é a parte da comunicação. Eu acho que é cada vez mais essencial. Deu para ler, enquanto estávamos ali, enquanto estamos neste espaço, deu para ler o seu texto. E foi confrontado com uma notícia. E eu não sei se foi a melhor notícia ou se a notícia foi dada da melhor maneira. Não é? Porque depois é aquele o choque. A verdade é que eu precisava dela. Nós precisamos de notícias mas irrefutáveis. Mas isso é agora. O que eu acho que nós devemos investir, e cada vez mais o diagnóstico tem um trabalho essencial, a parte da análise, é o diagnóstico, é a comunicação com o médico. E é esta parte do futuro que eu acho que e agora quando estou a falar dos laboratórios, que estão associados naturalmente à Apifarma, mas percebermos claramente que o salto que devemos dar na preparação é como é que nós vamos comunicar este resultado a um médico ou a um decisor clínico. E esta articulação temos muito tempo para investir e vamos, de certeza absoluta, investir cada vez mais. E este é o tal desafio para a próxima pandemia. A própria informação dos médicos também não inclui na fonte direta. Esse é o segundo ponto que eu leia. Há muitas. Eu fui, na minha altura, tive na Universidade de Coimbra, e há falhas, desde a farmacoeconomia. O médico, quando prescreve, tem que saber se está a receitar um medicamento que é muito caro, se é efetivo, custo-benefício, em relação à pessoa para quem está a prescrever. Também lhe digo, há médicos, há doentes, ou há pessoas com problemas de saúde, que se lhe receitar um medicamento barato, dizem que não presta. E, portanto, o que nós temos que perceber aqui é na comunicação. Essa é a formação base. E a outra formação, não estou a dizer que sejamos todos patologistas clínicos, senão aqui vocês estavam um bocadinho em perigo, não é bem isso, mas pelo menos haver uma formação do entendimento e da leitura e da compreensão do fenómeno, daquele número. Eu vou dar um exemplo. PCR, não tenho problemas nenhums também, já alguns que sabem. PCR, para a maior parte dos médicos, não é a PCR que nós estamos a falar. O professor sabe o que é que eu estou a dizer, não é? PCR, em termos de pandemia, a polimerase chain reaction. Estou a dizer bem, certo? A PCR não é essa, pois não, Sr. Professor, que o médico está habituado. Pode dizê-la? Pode dizê-la? Proteína C reativa. Só aqui já estamos a perceber a necessidade de partirmos para o tal próximo passo, que é aumentar a literacia, colaborar e fazer esta articulação. O analista deve ser o consultor com o médico. Devem estar, não digo que devem estar os dois, mas devem colaborar na leitura daqueles números todos que aparecemos e que nos mandam. Fernando, vê lá se estou bem. Está aqui uma seta para cima, está aqui uma seta para baixo. Faço-me entender? Independentemente das vontades da indústria, que obviamente quer produzir mais, quer colocar mais, eu não sou advogado e muito menos representante de qualquer das partes, mas devemos mesmo considerar, como ainda ouvi há pouco, do Pedro Pereira ou
do Ministro das Finanças há pouco na apresentação do Orçamento, o investimento na saúde. Portanto, investimento na prevenção faz-nos poupar depois, já agora, na qualidade de vida quando somos mais velhos, quando já sabemos, temos a certeza absoluta, mesmo sem análises prévias, que temos aquelas morbilidades. Faz sentido dar esta oportunidade à indústria de ganhar mais graças a um investimento na prevenção? Na fase do diagnóstico mais precoce? Essa é que é a pergunta que eu nunca queria que me fizesse. Mas Obrigado. Eu vou responder. A grande dificuldade que nós temos é em convencer um decisor de que não é uma despesa e é um investimento. E muito provavelmente, às vezes, somos nós que não conseguimos fazer entender ao decisor isso. Não é? Mas eu acho que temos um longo percurso a fazer. E é um caminho longo, mas é inexorável que quanto mais nós... vou eu falar através do diagnóstico precoce do teste do pezinho. Já não falo da parte da economia e do custo. Falo do benefício para a pessoa que eventualmente pode resultar de um diagnóstico precoce. Bem, para a pessoa e para o Estado. Um hipotireoidismo não tratado dá um atraso mental definitivo dessa pessoa. Um hipotireoidismo tratado e diagnosticado, como nós o conseguimos fazer, torna essa pessoa normal. Já viu o investimento que aqui está feito? Basta só tentar convencer. E o retorno que terá, não é? E o seu caso também pode ser um exemplo. Sim, eu gostava de ter sabido mais cedo. O que acha? Investimento ou custo? Isso. Vale a pena investir de forma precoce? Vale a pena gastar mais na fase mais precoce, quando ainda... Ou usar daquela ideia de que não se sabendo não existe? Eu tenho a certeza disso, vale a pena investir nisso. Mas também não ia contradizer aqui o meu colega que sabe mais disso. Portanto, acho que o investimento, acho que de facto a prevenção é uma coisa essencial, mas isso não é só ao nível do laboratório. E um dos problemas possíveis é isso, é que é um trabalho também invisível. Mas não só na área do laboratório. Sendo tão unânime, por outro lado, se olharmos para os gráficos, falho 1, 2%, quer que seja, nessa área praticamente ainda não está tudo por fazer. O peso está todo do outro lado, não está tudo por fazer. O peso está todo do outro lado, o peso quando estamos a falar da despistagem, do diagnóstico, do recurso às análises clínicas. Pois a minha resposta é não sei mesmo, não sei. Quer dizer, porque é muito difícil quantificar qual é o peso Peço-lhe mais da uma opinião do do que um resto. conhecimento. Aliás, por conhecimento eu não falava. Pois. Eu aí também não sei falar, mas eu penso que é geral na área da medicina que o investimento em prevenção deve ser maior do que aquele que é já neste momento, porque de facto, embora ele seja o mais escondido e o outro tenha muito mais impacto a nível de notícias e de tudo, portanto, o tratamento tem uma aura que a prevenção não tem. E isso é um problema que a prevenção, mas isso, mais uma vez, passa ali a bola ao meu colega ali da saúde. Sim, eu vou seguir o painel. Aliás, Gonçalo, há aqui uma questão. Eu aqui fiz, obviamente, várias entrevistas preparatórias e percebi que há aqui um ponto de fricção até entre a indústria e o Estado, nomeadamente um adicional de 4% sobre as vendas, cai incidentemente sobre uma fase da... Ou seja, pode estancar ou não a inovação, criar mais custos nessa fase, é o que alega a indústria, mas, por outro lado, isto cai exatamente em cima do ponto da pandemia. É verdade que a decisão é tomada pré-pandemia, mas cai em cima nesse momento. De que forma é que, como diz João Leão, devemos investir mais do que despender nesta área da saúde, agora que a saúde pública está indubitavelmente com a porta aberta para a atenção de todos? Pois, à semelhança do PRR, também é uma oportunidade única, não é? Vamos ver o que é que se faz com essa oportunidade. Convencer os decisores é difícil, mas sobretudo porque os decisores têm ciclos um bocadinho mais curtos do que os resultados da prevenção, não é? Não consegue convencer ninguém a investir em alimentação saudável e atividade física, abandono do tabagismo, etc. Os resultados disso vão se ver daqui a 30 ou 40 anos. Mas há um resultado que nós vimos e essa inovação
científica, mas também porque tivemos mais conhecimento, profissionais mais atentos, e essa inovação viu-se, que foi a queda contínua da mortalidade cardiovascular nos últimos 20, 25 anos. Não é? Nós temos hoje muito mais instrumentos para tratar a doença cardiovascular do que tínhamos há 2 décadas. E, portanto, há aqui todo um investimento E, obviamente, que a indústria é aliada nisso. Eu não sou nada adepto de dizer que a indústria farmacêutica só está interessada na doença. Sim, apenas a tirar o peso, não queria pôr o Estado sobre os seus ombros, era mais por aí. Eu acho que tem que haver um interesse comum nisso. E parece que há, não é? E, obviamente, que se queremos ambicionar ter os mesmos indicadores de saúde dos países escandinavos, em que aos 75 anos as pessoas ainda têm uma esperança de vida saudável de algumas décadas, ao passo que aqui em Portugal contam-se pelos dedos de uma mão a esperança de vida saudável, quase, não é? Portanto, estão aqui condenados a viver muito, mas doentes. Isso não tem que ser assim. E, portanto, esse investimento na prevenção das doenças tem que ter um lugar, e eu acho que a própria sociedade vai começar a exigir isso. De alguma forma era a sua deixa há pouco. Há uma inevitabilidade do acesso a essa informação precoce no futuro da medicina e da forma de nos tratarmos e de nos conservarmos, não é? Investimento. Eu vi a minha vida inteira... Vou-lhe pedir um favor, que é mesmo de comunicador, que é puxa essa antena que tem do outro lado, porque senão vão ouvi-lo pior. Se calhar... Está melhor, não está? Vamos ouvir? Estas modernidades. Está bom. Tá? Passei a minha vida inteira da minha carreira médica Obrigado. a não entender... Desculpa, mas isto caiu. Não, mas agora já se ouve. Já está mais próximo. A verificar que investir em saúde era sempre um gasto de quem investia. Não se investia em saúde, gastava-se dinheiro em saúde. Era assim que os sucessivos poderes olhavam para isso. Fico muito contente de ouvir o Dr. João Leão, o nosso Ministro das Finanças, decidir que, finalmente, considera que estes 700 milhões de euros são um investimento em saúde. Bate palmas, ainda bem. Simplesmente, eu vou falar de um pequeno núcleo, um pequeno nicho. E não vou falar do Estado, deixemos o Estado de lado, que já sabemos que funciona mal nesse aspecto, mas vamos falar nos seguros de saúde. É engraçado. Os seguros de saúde têm os seus cálculos feitos e cada administrador preocupa-se para que no fim do ano aqueles cálculos batam certos e que ele possa ter excelentes resultados. Esses cálculos são muito importantes para eles, mas se eles quisessem realmente investir em saúde, por exemplo, passavam a investir no diagnóstico, por exemplo, na oncologia, dos 15% de tumores que são de risco hereditário e podiam fazer esse tratamento atempadamente, de modo a evitar mais tarde gastos posteriores, que vão gastar muitíssimo mais, mas isso já não é com eles. Já não é com esses administradores, outros que resolvam o problema. Ou seja... Manter os votantes vivos, de qualquer forma, não. Esquecemos uma coisa, e o sofrimento política. das pessoas? E o sofrimento das pessoas? O que é que as pessoas vão sofrer? Sem dúvida. Se eu tiver uma mulher com um BRCA2, ou mais 29 genes que hoje em dia estudamos do cancro da mama, eu posso perfeitamente dizer a você: tem aqui uma opção, faça uma amputação dos 2 seios, ou dos ovários, se quiser, e tem uma vida descansada o resto da vida. Senão vai sofrer terrivelmente quando vier um cancro da mama, quando vier um cancro do ovário. Eu podia dar aqui exemplos que nunca mais acabam. Isto para lhe dizer que muitas vezes a administração, seja ela dos seguros, seja ela do Estado, está preocupada com os resultados imediatos e nunca com os resultados à la longue, e o doente já não está no centro do sistema. O doente é algo ao lado, que passa ao lado do interesse de muitos deles, porque isso não vai ser o que vai dar mais votos, ou não vai ser o que vai dar mais rendimento à companhia, ou mais votos ao poder público. Portanto, era isto que eu queria alertar. Investimento, sim. Então vamos investir em prevenção, porque a prevenção dá resultado. Aqui o meu colega citou o caso cardiovascular, eu posso citar histórias que nós temos de grande sucesso, a medicina materno-infantil, etc. Vamos investir nisso. Em vez de queremos investir na última tecnologia ou no último grito de requinte diagnóstico.
Vamos investir na prevenção. Obrigado. Eu agradeço terem aceito a minha ignorância sustentada em atenção. Espero eu que se tenha notado o vosso conhecimento. Espero ter-vos representado nas dúvidas que foi possível levantar, colocar nas questões que foi possível colocar e deixar a semente para as próximas cerejas no topo do bolo, porque o tempo delas acabou e eu já não vou ter tempo de vos dar a palavra para perguntas daí do vosso lado. Vou mais uma vez ser sobranceiro e aproveitar para mim a deixa que a investigação, que a indústria, que a ciência, que a medicina consigam ajudar a encontrar uma cura para a fiabilidade das notícias através de diagnóstico, nem que seja uma tira de teste para notícias, porque acho que nos fazia jeito a todos, a nós que as fazemos, aos jornalistas, e a nós que as consumimos, que são os jornalistas e os outros. Obrigado pela vossa presença. Muito obrigada a todos pela partilha de ideias. Peço que fiquem. Temos neste momento 15 minutos para perguntas e respostas, se eventualmente quiserem colocar. A mensagem é ótimo, eu não me importo nada de me ter enganado, porque percebi que já tínhamos ultrapassado o tempo e quis ficar com tudo para mim. Partilho então a oportunidade das perguntas. Para o público. Obrigado. Por favor. Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar a Apifarma pelo excelente trabalho que desenvolveu. A publicação deste livro branco vai contribuir muito, na nossa opinião, para o conhecimento das análises clínicas, dos testes de diagnóstico in vitro, como foi referido, e também cumprimentar a mesa, quer dizer que é uma honra tê-los ouvido. São pessoas que eu respeito muito e que tenho amizade por muitos deles que estão aí. E o que eu queria dizer, quer dizer, eram, no fundo, reforçar um pouco o que disse o Dr. Fernando Almeida. O que nós temos, o problema que temos nas análises, muitas vezes é de comunicação. E essa comunicação começa logo por um aspecto básico, porque os testes não são todos iguais. E quando se fala, por exemplo, de testes rápidos, testes de laboratório, etc., estamos a falar, digamos assim, nominalmente a mesma coisa, mas os testes não são iguais e nem dão a mesma informação. Portanto, como disse o Fábio Viana, tem interesses diferentes e, portanto, tem situações para serem empregos. E eu penso também, quer dizer, que se devia haver um cuidado maior, se calhar, nestas apresentações, mesmo de livros, e nossas, quando falamos de testes de laboratório, autotestes, de haver uma classificação que aparece muito, quer dizer, em alguns países, que são os testes rápidos de orientação diagnóstica, que são testes rápidos que são usados por profissionais de saúde fora dos laboratórios, testes rápidos. Há testes rápidos usados nos laboratórios, são testes de diagnóstico rápido, portanto têm essa designação, TDRs. Os outros têm TRODs, que são testes rápidos de orientação diagnóstica. E depois há o autoteste, que é utilizado pela própria pessoa, que pode comprar e fazer em casa, que tem um determinado tipo de interesse e podem ser até, se calhar, todos iguais, exatamente todos iguais, que dão informações diferentes, porque depende, como disse o professor Germano, de quem realiza e de quem interpreta o teste. Portanto, e tendo em atenção que uma picada de um dedo é muito simples, mas nós não sabemos se aquela amostra está, por exemplo, hemolizada. Hemolizada, seja que rebentaram glóbulos. Isso num laboratório, como disse Fábio Viana, sabemos isso e com a rigor de resultado o que é que se está a dar ou não. Quando fazemos um teste de picada no dedo, muitas vezes pica o dedo, dá 200 de glicose, pica outro dedo, já dá 120 e tal, e portanto isso tem razões técnicas. É útil para o doente, para aquele tipo de seguimento, mas são coisas, estamos a falar de coisas diferentes. Por outro lado, portanto, o nosso problema muitas vezes é que as análises que foi dito, nós trabalhamos num ambiente muito fechado e não somos conhecidos. E é visto muitas vezes como uma commodity, portanto não há essa distinção. Depois, hoje em dia, é muito associado quase a flebotomistas, a motoristas, a um engenheiro que não deixa cair o tubo da plataforma analítica e o informático que dá resultados. E neste tipo de circuito, neste tipo de visão, nem um especialista médico ou farmacêutico de análises clínicas são necessários em lado nenhum. E, portanto, esse tipo de visão é uma visão que temos, que disse o professor Fernando Almeida, havia esse tipo de comunicação. E outro problema que também temos é que nos laboratórios, creio que também no público, no trabalho, não conheço exatamente, no setor privado, é a comunicação com o médico que pede os testes. Ou seja, nós até já apresentamos há uns anos que é um processo do médico de um centro de saúde ter acesso imediato aos dados de qualquer laboratório, desde no momento em que é validado, eletronicamente, para não perder tempo.
Isso, apesar de não custar dinheiro, ainda não conseguimos ter isso implantado nos centros de saúde, por exemplo, mas é um tipo de ligação, um tipo de informação que se tornaria muito rápido e até para o médico do centro de saúde perceber que, face a uma situação concreta, pode telefonar, e às vezes acontece com todos nós, a médicos que nos conhecem melhor ou que têm o nosso telefone, de perguntar qual é o melhor teste, se calhar para aquela situação clínica daquele doente, qual é o melhor teste que eu devia pedir para isto. Portanto, estar a pedir testes um bocadinho à toa, ou até quando tem um resultado, telefonares assim, olha, deem este resultado, o que é que isso quer dizer? Isso acontece com muita frequência. O nosso problema é que, se eu tenho um laboratório e quero telefonar para um centro de saúde ou para um médico, eu não consigo. Eu levo 2 dias para telefonar para um médico ou para um centro de saúde. E isto é uma situação que tem que ser mudada, porque não há razão absolutamente nenhuma, porque não há esta de comunicação. E esse é um grande problema, quer para a saúde, quer, naturalmente, para o reconhecimento do diagnóstico in vitro. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se algum de vós quer. Próxima intervenção. Obrigado. Eu queria fazer só uma nota, não é bem nenhuma pergunta. A nota será a oportunidade que temos aqui para transformar aquela expressão que toda a gente em saúde usa de MCDT. Foi aqui referido que essa expressão deixou de ter significado e uso face ao contexto que nós conversámos aqui e talvez incorporar nesse MCDT, deixar cair, dar-se uma apócope, não sei se seria assim a questão mais indicada, digamos, a técnica de wording mais indicada, mas talvez, em vez de ser complementar, passar a ser essencial. Acho que, de facto, meios essenciais de diagnóstico e terapêutico. Acho que podíamos, eu sou desta tribo da indústria dos diagnósticos há 35 anos e, portanto, acho que devíamos fazer disto uma causa militante. Portanto, isto seria o take one. O take, claro, naturalmente que um autoteste talvez pudesse continuar a ser um MCDT, porque aí sim é um meio complementar. Sabemos que grande parte dos testes não são complementares, são essenciais. Isto era o take one. O take two seria dizer o seguinte: acho que, de facto, e falando da diabetes, acho que um resultado de hemoglobina glicada de 6,5, 7, 7,5, não pode ser, em termos clínicos, comunicado da mesma maneira, mesmo que a pessoa tenha diabetes controlada e por esse motivo tem esse resultado de 6, 7 ou 7,5, não pode ser comunicado da mesma maneira como um resultado de 12, 13 ou 14. Não pode. Portanto, a questão da literacia é essencial, mas isto tem que andar sempre à volta do resultado, porque nós sabemos que é possível. Grande parte das pessoas hoje em dia já sabem o que é ter um valor de colesterol adequado, mesmo que depois haja uma conversa sobre que colesterol é esse, é o colesterol total, é o colesterol bom. Portanto, isto para tornar as coisas em linguagem pública acessível. Mas, de todo modo, acho que tem que ser feito um grande, enorme esforço para diferenciar o que é ter 13 de hemoglobina glicada ou 7 de hemoglobina glicada. Para 2 diabéticos que sabem ambos que têm diabetes, que seja tipo 1, que têm diabetes, mas que têm estes 2 resultados diferentes. Portanto, o controlo da sua patologia ou o descontrolo da sua patologia, creio que deve ser comunicado de maneira mais veemente. Eram só estes 2. Obrigado. Avançados no tempo, eu ia avançar para a sessão de encerramento. E para a sessão de encerramento fará o uso da palavra o Presidente da Apifarma, Dr. João Almeida Lopes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Ricardo Jorge, Dr. Fernando Almeida. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Infarmed, Professor Faria Vaz, e o vosso colega da MNET-TEC, o Oliver Bizaza, que supostamente nos estará a ver à distância. Eu penso que, acho que foi uma manhã, eu diria, para mim, em termos de cultura geral, fabulosa. Acho que, de facto, ficámos, eu, que sou claramente muito perto do leigo nesta matéria dos diagnósticos,
fiquei com uma ideia muito clara de alguns aspectos que acho fundamentais e não me quereria estar aqui a repetir. Mas há 2 ou 3 fatores que não posso deixar de mencionar. Começando pela intervenção inicial do Pedro Pereira, quando fala naquela expressão do Gandhi que diz que diagnosticar bem são 3/4 da cura, que é uma coisa de facto fabulosa e notável, porque todos nós percebemos que se andarmos a diagnosticar ao lado é um pouco como estar a atirar e falhar o alvo, quer dizer, essa é uma questão que parece-me evidente. O Dr. Fernando Almeida falou na questão da rapidez. Na verdade, em saúde tudo é rapidez. Se nós não temos acesso rápido, às tecnologias, aos diagnósticos, aos medicamentos, seja aquilo que for, as vidas podem se esvair nesse tempo em que nós estamos à espera e, portanto, tudo aquilo que eu puder fazer mais rápido para tratar as pessoas o melhor possível de acordo com o estado da arte é uma coisa fundamental. E, portanto, ocorre-me dizer que espero bem que os investimentos previstos em digitalização para a saúde agora no âmbito do PRR signifiquem que, feito um teste, qualquer que ele seja, imediatamente esteja ligado ao doente, ao médico do doente, para o doente saber imediatamente na hora qual é o resultado. Acho que isso seria claramente uma boa saída, digamos assim, para a questão da rapidez. Falou-se também aqui na questão do Orçamento de Estado e eu acho que nós todos temos a noção e tomámos posições sobre a matéria em que era necessário claramente haver um reforço do Orçamento de Estado para a área da saúde. Aliás, de alguma maneira, um pouco aquilo que a senhora van der Leyen tem vindo a dizer, que a saúde, sobretudo nos últimos 2 anos, nós começámos a ter uma sensibilidade e uma percepção da saúde que não tínhamos antes e, portanto, não fica bem, de facto, não atribuirmos à saúde, em termos políticos e em termos de dotação orçamental, a importância que ela merece. E a verdade é que, de facto, no Orçamento de Estado isso parece estar. Parece estar, por um lado, mas, por outro lado, aparecem nas letras mais pequenas, às vezes parece aqueles contratos dos seguros, depois aparece lá aquelas letras mais pequenas em que queremos, de alguma maneira, vamos ver se conseguimos fazer cortes e poupanças nas relações com as farmácias e nas relações com os laboratórios, isto e aquilo. E isso, de facto, parece-me às vezes um pouco inconsistente, como foi inconsistente a questão do orçamento passado, há 2 anos, quando se foi posta uma taxa extraordinária sobre os diagnósticos. Quer dizer, a verdade é que nós não podemos, na primeira folha, ter um investimento, olhar para a saúde como investimento e depois, na página ao lado, então vamos ver como é que conseguimos, digamos, dar uma visão diferente. A questão não pode ser posta dessa maneira. A verdade é que em saúde, nós temos que ter as tecnologias convenientemente analisadas. Eu estou perfeitamente de acordo com o Pedro Branco, também a nota é fabulosa, da essencialidade do diagnóstico. Esse é um aspecto que é... Hoje, sei lá, que há meia dúzia de anos, há 10 anos, 12 anos, se calhar não tínhamos esta noção. Hoje temos. Há marcadores para tudo e mais alguma coisa, não se falou aqui muito nisso, mas a verdade é que quase tudo é possível. Da predição, de facto, como diz o livro e bem, da predição à monitorização, o mundo dos diagnósticos é de facto uma coisa fabulosa. Tudo o que tem a ver com a saúde, ao fim e ao cabo, é investimento. É investimento na saúde das pessoas, na qualidade de vida, numa vida mais longa para as pessoas. E tudo isso tem que, de facto, ser bem visto, não pode ser visto apenas sobre um ponto de vista economicista, tem que ser visto de acordo com a acessibilidade, a rapidez de acesso, a avaliação das tecnologias, a digitalização. Eu, de facto, tenho a obrigação moral, diria eu, enquanto cidadão, enquanto político, enquanto regulador, temos todos a obrigação de garantir às pessoas acesso em tempo àquilo que a tecnologia tem para lhes oferecer. É isso que, de facto, eles, de alguma maneira, nos pedem e que nós quereremos que nos ofereçam a nós e àqueles que nos são mais próximos. Acho que estamos todos de acordo nisto. Muito obrigado e muito obrigado pela vossa sessão de trabalho, que acho que foi excelente. O Livro Branco merece claramente os nossos parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Diretamente da Bélgica, via streaming,
toma a palavra o Diretor-Geral de Políticas Industriais da Medtech, Oliver Bisassa. From Belgium, the Director of Industrial Policies, Oliver Bisassa. Welcome. Hello, thank you so much for the invitation to be here and for listening to me speak remotely in English about one of the most important topics in healthcare, which is the value provided by diagnostics and the information they provide. MedTech Europe is the representative industry association at European level, representing the manufacturers of in vitro diagnostics, and Apipharma is one of our dear members. So hello from Brussels. Patient care depends intrinsically on diagnostics. It depends on the availability of reliable, timely, and available information that comes from high-quality diagnostic tests. We have some of the best physicians in the world here in Europe, but they rely completely on the information from diagnostic tests to do their job. Without in vitro diagnostics, these physicians, no matter how skilled, operate blindly. And although in vitro diagnostics are contributing to about 70% of all clinical decisions in Europe, they account for only about 2% of all total healthcare costs in Europe. So the importance and value of diagnostic tests and the information they provide is simply enormous, which I will try to express now in a brief graphic that we produced on the VODI concept, the value of diagnostic information. In vitro diagnostics and the information they produce clearly provide value for patients, but not only. They provide value to Europe's healthcare professionals, such as physicians, laboratory technicians, nurses, and general doctors. They provide value to healthcare providers, like the hospitals and clinics, and they provide value to healthcare systems who are responsible for managing patient care and managing the finite financial resources made available from national treasuries. And it's very important to recognize the value that diagnostic information provides across all four of these areas. Let's start with the patients. IVDs, as we call them, provide critical information at every step of the patient pathway. Not only prognosis, screening, and diagnosis of a disease, but also in vitro diagnostics provide critical information to help us monitor how a patient's individual disease is progressing from start to finish. And they are even used more and more to help us predict how an individual patient is likely to respond to a pharmaceutical treatment or another treatment. So we call them diagnostics, but in a way they are doing much more for the patient. And the information that the diagnostic test provides obviously provides a clinical benefit to the patient, but they also empower patients, we believe, with greater knowledge. It enables the patient to take ownership of their disease and how to be involved in an informed way in the decision about how best to manage her or his condition. So the benefits to patients from high quality diagnostics is undeniable. Diagnostic information also plays a major role in driving personalized, cost-efficient healthcare delivery in Europe. High quality, timely test results enable Europe's healthcare providers to manage their patients with more optimal turnaround times and reduced operational costs. At a time where costs for hospitals and other health institutions are under extreme pressure, the importance of this cannot be overstated. As for the healthcare professionals that work in Europe's laboratories and hospitals and so on, high quality diagnostics, once again, enable the physicians to do their job properly instead of operating blindly.
but they also benefit other healthcare professionals too, such as Europe's finite supply of qualified laboratory technicians. High quality diagnostics and reliable information from those diagnostics enables the laboratory professionals to cut down on any unnecessary or ineffective testing and remain focused on the testing, which is really needed. So we talk about the patients, we talk about the healthcare providers, and we talk about the healthcare professionals. But even at the level of entire healthcare systems, like the Portuguese national healthcare system, in vitro diagnostics clearly have a huge role to play in helping us detect more early and better prevent and manage diseases at the population level, not just at the individual level. If we properly harness the value of diagnostic information, it means that healthcare systems can more effectively triage patients from others. We can reduce waiting times for patients to get into treatment. We can reduce the chances of hospitalization, or if a patient has to be hospitalized, we can reduce the chances of a re-hospitalization. And we open up more opportunities for patients to be cared outside of the hospital in other better settings like the family home or the community care. If we do this more effectively, it means huge opportunities to save money for national healthcare systems, for national healthcare budgets, and the treasuries who need to give money to finance healthcare at the national level. So we believe very strongly that the full value of diagnostic information must be captured, taking account of what matters to patients, to society, and all other players involved in healthcare delivery. Our policymakers and those responsible for funding and reimbursement decisions should consider the full breadth of value that diagnostic information provides. And with our members, MedTech Europe created this VODI graphic to help those policymakers do just that. Now, this value of diagnostic information concept is something we developed a few years ago before the COVID-19 pandemic, but it is still relevant today. We would say, in fact, not only is it still relevant today, but the ongoing pandemic has brought fresh lessons about how healthcare systems can better harness the value of diagnostic information to operate more efficiently. To mention just one example, social measures like the lockdown of cities and countries to manage COVID-19 was driven by the information of COVID-19 testing. And the gradual exit from lockdowns, the return to new normal, the acceptability of COVID passes, the ability of people to congregate together, and for sanitary measures to be relaxed, all depends on the population's evolution of the disease. And we only have that possibility to measure that through a widely available, financed, well-performing diagnostic testing. If the full value and potential of diagnostic information is truly harnessed, we believe that health outcomes for individuals and societies will improve in a more sustainable way. To do this, we need to define our assessment methods of how we assess the value of these products, not looking only at the technology, but looking at the full breadth of value, the 4 dimensions you see on this screen. It's only then that we truly appreciate just how valuable diagnostic information is for our healthcare systems and our society. So in conclusion, my takeaway message would be that although there is plenty of costs in healthcare, investment in diagnostics is an enabler, it is a solution, it is a source of savings, it is a source of better financing our healthcare,
it is a source of doing better for our patients, for our hospitals, and our healthcare systems. Diagnostics are not a cost, they are an investment. And I hope with this short presentation, I've helped you to see why this is the case. Thank you very much for the invitation to be here. I would like to congratulate you on the launch of your in vitro diagnostics white book, and I wish you a successful conclusion to this important conference. Thank you so much. Many thanks, Oliver. Para terminar a sessão de encerramento, toma a palavra o vice-presidente do Infarmed, Dr. António Faria Vaz. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Apifarma, Dr. João Almeida Lopes, excelentíssimo Dr. Oliveira Bisaza, distintos oradores da sessão, minhas senhoras e meus senhores. O setor de diagnóstico in vitro, análises clínicas em particular, assume um papel crucial no sistema de saúde, pelo que este livro reflete, sem dúvida, a importância desta área. Estes dispositivos são usados para o estudo in vitro de amostras provenientes do corpo humano, destinando-se a avaliar o estado de saúde ou de doença, tendo um impacto na predição, prevenção, diagnóstico, prognóstico, personalização e monitorização de tratamento e no acompanhamento da evolução da doença, constituindo deste modo um relevante suporte para a decisão clínica no âmbito da medicina baseada na evidência. A sua utilização traduz-se em ganhos em saúde, através, por exemplo, da redução dos custos dos tratamentos futuros e do alcance dos resultados terapêuticos mais eficazes e seguros. A incorporação de novas tecnologias de diagnóstico ajuda-nos a compreender os processos de doença e, assim como a diversidade e predisposição de doentes, oferecendo também uma oportunidade para mudar o paradigma atual da descoberta e desenvolvimento de novas moléculas com potencial terapêutico. Não obstante o papel importante na evolução dos cuidados de saúde, a inovação deve garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e contribuir para cuidados de saúde mais efetivos. O papel dos DIPs na pandemia de Covid-19, em que os testes representam uma parte indispensável na gestão da crise aguda e de apoio de estratégias eficazes, é um excelente exemplo da importância destes dispositivos. Estes DIPs têm contribuído de uma forma efetiva não só para o diagnóstico e para o rastreio populacional, mas também na adoção das medidas para desconfinamento e mobilidade, quer a nível nacional, quer a nível mundial. No início da pandemia, apenas podíamos contar com os testes de PCR, sendo que a evolução da investigação e desenvolvimento nesta área veio permitir a disponibilização no mercado de testes mais rápidos, nomeadamente testes de antigênio, uso profissional e autotestes. O estabelecimento de uma lista de testes rápidos de antigênio de uso profissional a nível europeu veio permitir a emissão no certificado digital, contribuindo para um diagnóstico de rastreio mais rápido e permitindo a deslocação de uma forma mais célere. O novo regulamento dos DIVs pretende ou tem como objetivo a criação de condições adequadas para que o cidadão e profissionais de saúde possam aceder a dispositivos médicos seguros,
efetivos e inovadores. A entrada em aplicação deste regulamento, em 26 de maio de 2022, vem impactar significativamente vários requisitos, nomeadamente o novo sistema de classificação de DIVs, um aumento significativo nos requisitos para a demonstração da evidência e finalidade clínica e um aumento do número de DIVs colocados no mercado com a necessidade de avaliação por parte de um organismo notificado e, finalmente, a regulação dos testes in-house. Todas essas medidas provenientes do regulamento contribuem para um aumento da segurança dos DIVs. Contudo, a data de aplicação deste regulamento tem sido alvo de discussão entre todas as partes interessadas, sendo equacionado um possível adiamento da data da sua publicação ou a alteração ou introdução de regras transitórias que, permitindo manter a data de aplicação, façam com que a implementação seja faseada. Esta será, com certeza, uma complexa decisão a ser adotada, devendo ter em ponderação, por um lado, as limitações existentes para a adequada e atempada aplicação do regulamento e as suas possíveis consequências no mercado, nomeadamente no acesso a dispositivos de diagnóstico in vitro críticos e, por outro, as esperadas melhorias em matéria de segurança para o doente, de proteção da saúde individual e pública, bem como a resposta às expectativas de melhorar a confiança nos dispositivos in vitro colocados no mercado europeu através da aplicação de requisitos mais exigentes. Estamos perante o desafio desta década para o setor, cujo sucesso só será alcançado com o esforço e empenho coletivos dos diferentes intervenientes no seu ecossistema legislativo. Muito obrigado. E chegamos ao fim. Muito obrigada a todos os presentes, muito obrigada aos que acompanharam via streaming e, em nome do Presidente da Apifarma, Dr. João Almeida Lopes, declaro encerrada a nossa sessão. Muito obrigada.